Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 30, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade do seu Evangelho em nossas vidas, pela comunhão que temos nesse estudo. Agradecemos pela oportunidade de aprendermos a cada dia e melhorarmos, tendo o seu Evangelho como guia. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente em nosso estudo, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos compreender, ser compreendidas e fazer o melhor estudo possível para o nosso melhoramento e de todos aqueles que vão nos assistir e ouvir. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. O que é ser um profeta? Como identificar um falso profeta? Porque não devemos acreditar em todos os espíritos. Leia, no estudo que eu estava fazendo aqui, eu estava observando as palavras de Jesus, né? Ele falava assim que falsos profetas viriam em nome dele, que no final ele ia rejeitá-los, né? Lá na hora, sai de perto de mim porque eu não te conheço, né? Existe essa palavrinha lá num dos versículos. Isso porque muita gente é induzida, às vezes, até por falsos espíritos não, espíritos brincalhões, traiçoeiros, porque existe tanto como existe pessoas aqui encarnadas que são pessoas, né, que não levam nada a sério, como existe também na Às vida vezes eles espiritual. são os mesmos, né, Ana? Que eles estão cá, daqui a Exatamente. pouco eles estão lá. É. Então, você não pode acreditar em tudo que te falam, né? Você tem que comparar a espiritualidade com a ciência. Combateu? Tá errado. Deu tudo certo? Acredite. Até porque não vai vir uma coisa só para um, por exemplo, um médio vai falar alguma coisa. Não, quando uma coisa é para ser distribuída, com uma palavra, um ensinamento, é para ser direcionado para a humanidade, isso ocorre em vários lugares, ao mesmo tempo, com vários espíritos colocando isso através dos médios. Então, os falsos profetas também residem aí. Acham, às vezes, até que estão falando a verdade, que estão dentro da realidade, mas aquilo não é verdade. Quando chegar lá na hora certa de conversar, de lá na espiritualidade de prestar conta, vai ver que estava errado. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que também eu estava lendo, estava falando sobre aquela parte que Jesus pergunta para quem as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem, você é Elias, você é João. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Falou, muito bem, isso não vem de você, isso vem de Deus. Deus é que te inspirou para falar isso. E lá na outra passagem seguinte, quando Jesus fala que ele está condenado, que ele vai passar pelas dores, e o mesmo Pedro diz: Não, Senhor, nós não vamos permitir isso. Aí Jesus fala para ele: Afasta-te de mim, porque Jesus sabia que aquilo não vinha de Deus. Aquilo era um outro espírito brincalhão, um espírito malandro, que estava falando aquilo através da boca de Pedro. Então, a gente não tem como saber isso, se está certo, se está errado. A gente tem que estudar, ser criterioso, saber o que que você está ouvindo, saber discernir as palavras que chegam até você. É por isso que o estudo é importante, porque nem todas as pessoas que dizem que eu sou espírita estudam a palavra, nem todos. Tem gente que é espírita desde que nasceu, nasceu numa família espírita, permanece espírita e que não conhece a, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não está acostumado a ler, que não está acostumado a estudar, e aí cai nessas situações. E qualquer um de nós estamos aí é, sujeitos a esse tipo de coisa, né? E tem os falsos profetas, que são os falsos profetas, que são falsos mesmo, né? Que estão aí, pode ser nós aqui, os encarnados, que está falando coisas que não têm sentido. E a gente tem que ter muita ciência e muito discernimento para poder entender essas coisas. Eu já falei demais, eu vou deixar vocês continuarem.
E isso, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também, principalmente, porque, assim, existe instituições, né, de igrejas, de outros locais que pregam violência, que pregam coisas que vão muito contra Cristo, né? É, a gente vai estudar mais à frente sobre as pessoas que precisam ser atendidas, né? Então, assim, praticar a caridade, a bênção, bênção é se você tiver muito dinheiro, se você tiver rico, se você. A gente tem que prestar atenção no que está sendo dito e o quanto isso vai contra o sagrado, né? Quanto isso vai contra as coisas que Jesus trouxe, as coisas que Jesus colocou. Então, assim, se você entra num lugar em que a prosperidade material é mais importante do que você fazer a caridade, você não precisa que venha Deus lá de cima para te falar, filho, isso daqui não é o caminho, né? É só você ter um senso de você falar assim, olha, o princípio de tudo é o amor, né? Tudo aquilo que pregam que for contra o amor, você pode desconfiar. Eu entendo assim, né? Exatamente. E desde sempre, como a Ana disse, existem Cristos e vários profetas. Na época de Jesus, inclusive, era muito comum as pessoas se intitularem o Messias, porque eles esperavam o Messias. E tem muita gente, hoje em dia a gente não encontra mais pessoas com tanta frequência falando eu sou o Messias, mas muita gente que se diz investida do poder de Deus, que é o profeta de Deus e que veio pregar a palavra, mas essa pessoa é imbuída de tanta soberba, de tanto orgulho e tanta vaidade, que não é o poder de Deus que está ali. O poder de Deus é brando, é calmo, é, é de amor, né? Então, e muita gente usa disso justamente para ter alguma vantagem econômica ou até mesmo vantagens de poder, porque se intitula dessa forma e convence as pessoas que ele pode puni-la porque conversa com Deus. Deus conversa com todos nós, basta nós querermos ouvir. E não tem essa, nós que somos espíritas sabemos disso, não tem essa de Deus aparecer para a pessoa e conversar. Ele vai, nós não vamos ouvir Deus como a gente está conversando aqui. Deus vai se manifestar de várias formas. E Jesus da mesma maneira. As respostas que a gente necessita não precisa vir de nenhum profeta. Muitas vezes ela está no nosso coração. Um dia eu escutei uma mulher que é evangélica, ela é pregadora nos Estados Unidos, e ela falando a forma como ela conversa com Deus. E ela falou assim: Deus não aparece para mim e fala comigo, mas quando eu estou conversando com ele, a minha voz interior, a minha consciência fala comigo. Então, se eu estou querendo fazer algo, se eu estou com raiva, mas você está com raiva porque você fez tal coisa, presta atenção. Então, não necessariamente a gente precisa de alguém para conversar com Deus, a gente não precisa de profeta, e é o que mais tem, né? Não estamos aqui para falar mal dos amiguinhos, mas é necessário ter muito cuidado, porque essas pessoas se aproveitam da pureza e da bondade e principalmente da fragilidade de muita gente para obter poder e algum tipo de vantagem. É isso. É isso. Obrigada, Michele. Obrigada, Ana. Vocês têm mais alguma coisa a colocar? Então, Não. obrigada a colaboração de todos no estudo. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos então elevar os nossos pensamentos aos céus, agradecendo a Deus por mais um momento, né, de estarmos que estamos aqui juntas, conversando, aprendendo,
agradecer a espiritualidade amiga que está aqui conosco, agradecer a presença de Jesus, né? Pedir paz, saúde nas nossas vidas, que as pessoas que possam nos ouvir consigam também entender um pouquinho a mais, assim como a gente aprende a cada dia. Dou graças, agradeço a Deus por isso e peço licença para encerrar, em nome de Jesus, assim seja. Que assim Assim seja. seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.